O pano de linho é a fé. As religiões fazem uso frequente de uma série de símbolos, a fim de tentar explicar, ou mascarar, factos inexplicáveis, ou mesmo para aumentar a crença nos momentos em que esta se encontra em declínio. Posso dar alguns exemplos para ilustrar. A missa do sétimo dia, o ato de acender velas em uma capela. E um assunto polêmico, que exerce fascínio nos seguidores e que tem reacendido a discussão entre os pesquisadores, é o manto de Turim, ou Santo Sudário. Esse pano de linho medieval cobriu o corpo do grão-mestre da Ordem Templária, Jacques de Molay, que foi crucificado e queimado pela Inquisição da Igreja Romana, facto que contraria a crença cristã de que ele teria coberto o corpo de Jesus. Existe até uma página brasileira na internet com o nome de Santo Sudário, que tenta provar, de forma sucinta, a veracidade das informações cristãs. Afinal, na internet encontra-se muita coisa a esse respeito, bem como podemos encontrar o assunto bastante detalhado em diversos livros, de cunho científico a religioso. Não é difícil entender o porquê da agitação em torno desse assunto. O manto de Turim seria uma prova, ainda que contestável, da existência de Jesus fora dos escritos bíblicos, pois se sabe que a existência física de Jesus ainda não pode ser comprovada se deixarmos de lado a Bíblia. E por falar em existência física, denomina-se um mensageiro cristão como o Senhor Jesus Cristo, adaptando seu nome para o Ocidente moderno. Analisemos. Cristo não é um sobrenome, é um título honorífico de glória e louvor, assim como Buda. Os judeus da época não possuíam sobrenomes, eles usavam nomes de referência como complemento. Por exemplo, Saulo de Tarso, chamado Paulo de Tarso, Simão, o curtidor, Maria de Magdala, a Maria Madalena, ou ainda Jesus de Nazaré. Tarso era o lugar de procedência, assim como Magdala e Nazaré, e curtidor era o nome que indicava o ofício de Simão, porque ele curtia couro. Portanto, dizer que o manto cobria o corpo de Cristo é um erro, pois Cristo não possui um corpo. Fora do contexto crítico, cristãos de várias igrejas e detentores de diversas especializações científicas, além de não cristãos, tentam discernir as manchas no sudário e fazem comparações com a feição de Jesus, bem como procuram dar uma palavra final para essa discussão. Mas como costuma acontecer a todo assunto polêmico, nesse tocante também nunca haverá uma resposta final, principalmente porque não existe uma testemunha ocular do acontecido. O pós-mortem no pano de linho continua a gerar controvérsias, da mesma forma que o faz qualquer outro assunto que tenha a impressão digital de alguma religião. Comprovar pela fé é a única forma que se aplica para provar o que não pode ser provado. Comprovar pela ciência? Somente quando for deixada de lado a fé. Sabemos que dificilmente teremos um mundo livre da dominação metafísica. Isso acontece justamente porque a metafísica cega o conceito e o embebe em uma solução abstrata. Enfatizar a tolerância religiosa, hoje, é importantíssimo, pois as grandes guerras foram influenciadas por questões religiosas. Entretanto, desde que seja possível, é desejável que, paulatinamente, se instruam as pessoas, a ponto de elas não necessitarem mais do consolo da religião e terem capacidade de se desenvolverem sozinhas, efetuando suas buscas longe dos dogmas. A religião existe para o povo, para a horda, não para os esclarecidos. Quem crê está sujeito ao fanatismo, porque está longe da compreensão. Entretanto, no início das pesquisas, a pessoa tem direito de crer, porque o universo em que vivemos é muito influenciado pela crença, pois ela ludibria o incauto. Mas quando as pesquisas estão avançadas e o esclarecimento de muitos factos vai acontecendo, o ideal é que a pessoa deixe a crença de lado e permita que surja em seu lugar o saber.
E, quem sabe não precisa mais crer, pois sabe. Quer se aprofundar nos estudos e pesquisas? Conheça a UEA, Universidade de Estudos Avançados. www.ueauniversidade.com.br